Estudar para a área de tribunal ou policial. Matheus, por que que tu trocou a carreira policial, você que já tinha 6 anos de policial rodoviário federal, pela atividade dentro do tribunal, né? Pelo cargo de analista judiciário de tribunal? Muitos de vocês estavam com essas dúvidas aí, Matheus, perguntando se vale a pena. Cara, nesse vídeo, talvez seja a primeira parte de um vídeo maior que eu vou fazer aqui para vocês, mas como tem muita gente já me mandando mensagem perguntando no meu último vídeo que eu falei sobre a minha posse no cargo de analista judiciário do TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, eu quero começar aqui a trazer alguns dos motivos, né, pelos quais eu tomei essa decisão, né, de seguir a carreira na área de tribunal, né, e por que que eu tomei essa decisão, né? Eu quero trazer alguns fatores aqui que talvez possa te ajudar, você, tanto você que está iniciando os estudos para concursos e quer escolher uma carreira, afinal, escolher a carreira é o primeiro passo para você ter sucesso na sua aprovação em concursos públicos. Eu vivi algumas fases da minha vida estudando para tribunal, outra fase eu estava estudando para policial, outra fase para área fiscal, e aí eu pude navegar entre essas carreiras, né, e conseguir aprovação em alguns concursos, né, nessas carreiras. E eu quero trazer para vocês alguns pontos aqui nessa primeira parte, nesse primeiro vídeo, que pode ajudar você a tomar uma decisão sobre o que efetivamente fazer. Óbvio que tudo parte de uma decisão muito pessoal, então eu levei em consideração vários fatores, né, para optar por essa decisão. Então talvez algum desses fatores aí também possa ajudar você a tomar essa decisão de estudar para qual área, ou talvez também você esteja aí, ó, como vários colegas meus estão em situações parecidas, né? São policiais federais ou PRFs, estão aprovados em algum concurso de fisco ou de tribunal, estão só esperando a nomeação para sair, ou alguns estão na dúvida se vão ficar ou não. Então eu quero levar aqui alguns pontos para vocês, e certamente um primeiro ponto aqui que é importantíssimo para você na hora de tomar essa decisão é justamente a remuneração, né? Eu sei que tem muita gente que vai falar, dinheiro não é tudo e tal, e de fato, dinheiro não é tudo, não é à toa que eu pensei muito, até o último momento eu estava bem na dúvida sobre o que eu efetivamente ia fazer. Como eu falei para vocês, eu tive um último plantão ainda na polícia, e no outro dia eu tomei posse no concurso, e assim, eu estava muito, assim, com uma carga emocional muito pesada, porque eu batalhei muito, né, como eu falei para vocês, para passar na PRF. São várias fases, concurso, prova objetiva, discursiva, TAF, avaliação psicológica, avaliação médica, né, investigação social, curso de formação profissional. Fiz vários cursos, então não é uma decisão tão simples e fácil, né? Mas a remuneração, ela pesa nesse fator, porque no poder judiciário, e tanto na área também no poder executivo, dos fiscos, né, na Receita Federal, Cefaz, né, ISS, por exemplo, você sempre tem uma remuneração muito, muito alta, que ela é composta do vencimento básico, né, e gratificações, né, no caso do Poder Judiciário lá, nós temos vencimento básico, gratificação, né, atividade judiciária, nós temos as gratificações adicionais, né, de alimentação, de saúde, de creche, que acabam sendo bem mais atrativos que dentro do Poder Executivo. Então, o primeiro fator que você deve levar em consideração sobre a carreira que você vai escolher é a remuneração. Afinal, a vibração, né, o dinamismo, entre outras coisas assim, por si só, não vai pagar suas contas. Muitas vezes você vai se ver em situações em que você vai precisar de grana, né? E no meu caso, eu levei em consideração, sim, foi um dos pontos. Analista judiciário hoje ele tem uma tabela inicial de aproximadamente R$16 mil. Se adicionar outros adicionais, como é o meu caso, que eu tenho 2 auxílios creches, o auxílio creche lá no tribunal é R$1.300, enquanto no executivo é 400 e pouco, então só aí tem uma diferença de quase R$1.000, né? E aí eu tenho 2 filhas, então, né, fiz bastante filho, né, gente? Então aí é o jeito, né? Auxílio alimentação, R$1.700, então isso também ajuda muito, né? Auxílio saúde, né, que lá no caso do tribunal a gente tem um plano de saúde pago pelo próprio tribunal nos melhores hospitais, então isso agrega muito para um cara que tem 3 filhas que nem eu. Então foi o primeiro ponto, né? E aí você vai ter que levar em consideração isso na hora de você tomar a sua decisão. A PRF, por exemplo, tem uma excelente remuneração, Polícia Federal inicia com algo em torno de 11 mil. Gente, assim, no bruto, né, você tem que levar em consideração também o seguinte: a remuneração na área policial é subsídio, né, na PRF é subsídio, ou seja, não podem ter outros adicionais incorporados a isso, né, a exceção, gratificações, perdão, né, você tem lá o adicional de alimentação e tal, mas não tem outras gratificações, como adicional de qualificação que a gente tem lá, adicional de treinamento, né, pós, mestrado, essas coisas, né, entre outros adicionais que vêm ali para que deixe o salário cada vez mais gordo, digamos assim, tá? Então, você pode tomar sua decisão baseada só em remuneração? Eu acho que não, mas é um fator importante, né?
O segundo ponto, justamente esses benefícios, né, cara? Quando você para pensar assim, e eu acredito sinceramente que o fato de as polícias estarem dentro desse grande bloco do executivo, então você tem aí Polícia Penal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, e vocês têm os órgãos todos aí dos ministérios, né? Da INSS, os ministérios, lá, outras autarquias, enfim, tá todo mundo no mesmo bolo, dividindo a mesma fatia de bolo, então para você ter um aumento para PF, para PRF, você vai ter que ver muitas outras classes aí de outras do executivo brigando por isso. Enquanto no Poder Judiciário, não. É basicamente 2 cargos, né, 2 carreiras, técnico e analista, então é muito mais fácil numa canetada os caras conseguirem aumentos, né? Então não é à toa que auxílio alimentação de pesos quando aumenta, auxílio creche, auxílio qualificação agora vai aumentar de novo. E tem agora a proposta de reestruturação da carreira para aumentar mais o salário, então a gente vê que é muito mais, o judiciário consegue mais facilmente alguns tipos de benefícios e adicionais e aumentos, né? Então no executivo a gente meio que briga por todo mundo, universidades federais, institutos, todo mundo dentro disputando a mesma fatia, né? E aí, gente, esses benefícios também eu levei muito em consideração, porque, como eu falei para vocês, eu tenho 3 filhas, então eu pagava plano de saúde na polícia, então eu pagava aproximadamente R$ 3.000 plano de saúde meu e das minhas filhas. E hoje eu não vou pagar algo em torno de R$ 800 de coparticipação por mês, só que eu vou ter acesso aos melhores hospitais, às melhores clínicas e vou poder adicionar a minha mãe, por exemplo, ao plano de saúde, que é uma coisa que, cara, conta muito, né? Minha mãe passou por uma situação no ano passado e eu não consegui, eu não tinha ela no meu plano de saúde, eu não podia adicionar no meu plano de saúde, então eu acabei gastando uma grana, né, com exames e tal para ajudá-la e agora eu posso colocá-la dentro do meu plano de saúde, então isso pesa bastante para quem é filho, para quem quer colocar sua mãe, né, colocar alguém ali que é seu dependente, isso é muito importante também para mim, pesou. O ambiente, cara, assim, eu já trabalhei em tribunal 2 anos, depois voltei, trabalhei mais 2 anos e 7 meses, então eu tenho um total de quase 5 anos de tribunal. Opa, desculpa, 5 anos de tribunal e 6 anos, e 5 anos na polícia, né? Porque eu também fiquei 2 anos fora, né? E assim, o ambiente na área policial, o que eu percebo, tá? Tendo a minha visão já de muitos anos de tribunal e também de alguns anos na polícia. Eu percebo que dentro do ambiente de tribunal, o servidor, ele me parece ser um servidor mais feliz, assim, tem uma qualidade de vida, sabe? Aquela coisa de você ver a galera mais, assim, com empatia, simpática, rindo, a galera planeja muitas coisas, né? É um ambiente, assim, que é extremamente saudável, eu percebo, né? A galera trabalha 6 horas por dia, então, pô, o cara tá ali, leva o seu lanche, seu café, eu não percebo muita gente falando um do outro, ou, sei lá, denunciando algum colega, alguma coisa do tipo, reclamando da vida. E na área policial eu já percebo um ambiente já um pouco mais carregado nesse sentido, né? Eu já vejo uma galera mais cabisbaixa muitas vezes, é o cara meio desanimado, é alguém falando mal do outro, e isso são coisas que, porra, pro teu ambiente de trabalho às vezes, e como eu tô falando, não tô falando mal, tá, gente? Isso aí acontece em qualquer polícia, né? Eu tenho amigos PFs que falam a mesma coisa, tenho amigos policiais penais que falam a mesma coisa aqui, o meu amigo Velas que tá aqui do meu lado concordando, já foi policial militar, então isso no ambiente geral, cara, a gente vê muito isso na área policial, né? Parece que há não sei, parece que nunca tá legal ver um outro guarda ali crescendo, né? Sempre tem uma denúncia, uma coisa e outra. E isso eu nunca vi no tribunal. Estando em 5 anos dentro do tribunal, nunca vi isso. Pelo contrário, eu vejo muita gente, né? Eu entrei agora no TRE e, pô, uma recepção do caramba, todo mundo chamando ali, pô, até entrevista eu já dei no tribunal. A galera falando, né? Pô, vamos lá pro projeto lá, a galera quer estudar para concurso, tem um professor Matheus ali e tal. Então, é um ambiente mais que eu percebi assim que não rola muito essa inveja, sabe? Aquela coisa de, tipo assim, não é bem inveja, não tô dizendo que a escola tem inveja, mas não sei, cara, qual é a palavra certa para usar, mas eu me sinto muito mais livre, mais leve em algumas situações, assim, que antes eu me sentia um pouco pesado, carregado, com algumas piadinhas, com algumas denúncias. Então isso, com o passar do tempo, vai te minando, vai te deixando mais pesado, e eu acho que isso também é um fator que influencia muito esse ambiente, né, essa ambiência. E sem contar com a estrutura, né, gente? Assim, cara, hoje eu sempre falo, a PRF pra mim é a melhor polícia do Brasil, né? Eu acho que ainda assim, com todas as dificuldades, eu acho que é uma polícia excelente para você trabalhar. Tem um plantão maravilhoso, um dinâmico, assim, os seus colegas ali que estão contigo na tua equipe, uma equipe fechada ali, te ajudando, um apoiando o outro. Mas é uma instituição, assim como qualquer outra instituição, formada por pessoas, e sempre vai ter gente ruim também querendo te sacanear. Mas em relação ao dinamismo da atividade, não tem como, né, gente, comparar, né? Apesar de eu estar hoje num tribunal, que é um tribunal que executa, né? Afinal, a gente faz as eleições, então tem que estar cuidando da logística das urnas, dos programas das urnas, eu vou estar atuando
dentro da Secretaria de Tecnologia de Informação, então vou estar dentro dessa atividade envolvido, né, de transmissão, de informação, de gerenciamento, né, eletrônico das informações, então eu vou estar vendo mais de perto, né, acompanhando isso. Eu tive a oportunidade de entrar dentro do depósito das urnas, né, a gente vai ter atividades, inclusive, lá de ter acesso, né, realmente ali à codificação, né, ao processo de hardware, enfim. E isso também é um desafio. Então, de certa forma, dá o dinamismo também para a atividade, vai ter muitas viagens, vão ter muitas viagens de eleição. Normalmente, o servidor que está dentro da Justiça Eleitoral, ele está trabalhando na coordenação das eleições também. E aí, quando você trabalha nessas eleições, você trabalha lá como coordenador 8 dias, você ganha 16 dias de folga. Se você trabalha 10 dias, 20 dias de folga, então você ganha dobro de folgas. E são coisas que, isso é legal, tem um recesso jurídico no final do ano, que o tribunal para dia 20 de dezembro e só volta dia 6 de janeiro. Então, em relação a esses tempos de qualidade, digamos assim, você consegue tirar férias, você consegue dobrar suas férias, você consegue tirar folga eleitoral. Então, para quem quer ter mais qualidade de vida nesse sentido de folga, de estar mais perto da família, de empreender, de fazer qualquer outra coisa, não tem problema algum, absolutamente algum. Então, isso também, de certa forma, ajuda pra caramba, né? Em relação às escalas, né? Nesse ponto, de fato, não tem como bater a escala da Polícia Rodoviária Federal, gente, né? Trabalhar um dia e folgar 3 é algo maravilhoso, né? Você basicamente trabalha 7 dias no mês, pô. E isso você não vai ver no tribunal, por exemplo, tá? Então, você vai ter que ponderar muito isso. Apesar dessa escala, tem gente que prefere trabalhar no expediente da PRF também, né? De segunda a sexta e tal, tem que fazer as 40 horas semanais. Isso é muito importante deixar claro, tá, gente? Porque a jornada de trabalho, ela é 40 horas semanais, tá? Agora a escala, né, muda, né? Então, a jornada você tem que fazer 40 horas, independente se vai ser escala um trabalho um dia, folga 3, ou tiver no expediente, fazendo, por exemplo, 7 horas ali por dia, né, de trabalho. Afinal, tem a FI também, que você ganha 1 hora para praticar atividade física, então você pode sair 1 hora mais cedo. Mas você tem que fazer 40 horas. Então, o plantão de 24 e folga 72 horas é maravilhoso, né? Alguns vídeos mais à frente eu vou falar sobre o plantão, né? Como é que é essa ideia do plantão, se você pode dormir, se pode descansar, se não pode. Então, algumas coisas que talvez você não saiba, né? A gente deve falar nos próximos vídeos, por isso que é importante que você deixe o seu like, se inscreva se você ainda não está inscrito, porque nesse canal a gente vai falar muito, tem algumas novidades para acontecer esse ano aí, esse mês, sobre polícia, sobre tribunal, sobre tudo que vocês sempre quiseram saber, e a gente vai poder trocar essa ideia. Então já esteja inscrito aqui no canal para você não perder nenhum dos vídeos, deixa esse seu like, beleza? E aí, gente, a escala de fato é algo muito bom, né? Você trabalha 24, folga 72. Óbvio que o primeiro dia ali meio você ainda tá um pouco cansado, vai descansar, né, e tudo, já chega em casa, às vezes quer dar uma dormidinha, uma cochilada, e cada um tem uma forma, né? Tem gente que, por exemplo, chega em casa, toma banho, já dá um sono ali, dorme umas 3 horas e já acorda zerado, né? Tem gente que fica o dia todo dormindo, tem gente que não, que consegue às vezes no próprio quarto de hora descansar o suficiente para no outro dia viver um dia normal, né? Para não perder aquele dia todo, né? E no dia anterior da volta do seu plantão, você já tá meio focado ali, né? Já não pode sair, fazer alguma coisa e tal, porque à noite, né? Porque você já tem plantão no outro dia, então tem que ter um certo cuidado quanto a isso daí. Então, os plantões são muito bons. Existem aquelas escalas extras, né, que você pode estar fazendo, né, que a gente chama de FR também, que a depender do critério da administração, você pode ser escalado para atuar na sua folga, se você se voluntariar, e você tem um valor ali remuneratório ali para você receber. Se você não tiver direito a fazer jus à remuneração, você vai, né, para o banco de horas e você pode gozar dessa folga em algum outro momento que você queira, tá bom? Sobre subordinação e hierarquia, né? Na Polícia Federal, pessoal, a PF, né, tem essa questão dessa subordinação da figura do delegado, né, e dos EPAs, né, os escrivães, papiloscopistas e agentes. Então, quem manda na Polícia Federal é o delegado. Então, se você não é delegado, se você não estuda para delegado da PF, saiba que você vai ter alguém mandando em você. E, na maioria das vezes, né, essa relação não é tão muito bacana, né? Eu tenho vários amigos policiais federais, muita gente, sim, acaba, às vezes, né, numa situação de saúde mental um pouco complicada, porque, imagina, né, igual a história no tribunal também tem aquela história dos desembargadores que são deuses, né, só que eu não vejo muito essa ideia dos desembargadores ali com aquela relação muito próxima com o servidor nesse quesito de hierarquia e subordinação.
Os desembargadores, todo mundo já sabe que eles são os desembargadores. Eles mandam na porra toda. Então, tipo, não tem aquela coisa de, não, o desembargador mandou. Cara, ele manda em tudo. Então, tá tudo certo. Já na polícia, não. Imagina aí que você tem, sei lá, dezenas de delegados, todos eles se achando deuses e todos eles vão querer mandar nos seus agentes que vão e tá tudo certo. Então, você que entra na PF já tem que entrar com essa cabeça, sabendo que você vai ter subordinação a um delegado de polícia e, meu irmão, Brasil. E na PRF não existe essa figura, né, do delegado. Todos são iguais perante a lei. Todo mundo é policial rodoviário federal, todo mundo é agente de PRF. Existe uma hierarquia funcional, que é relativa à estrutura funcional da polícia, para que ela funcione, superintendente, chefe de delegacia, chefe de operações e tal. Você vai ter um chefe imediato, provavelmente, mas esse seu chefe ele vai ser um PRF igual a você. Então hoje você está como um PRF, um agente. Amanhã você vai continuar sendo um agente, mas você pode ser um chefe de delegacia, ser delegado a você essas atribuições de organizar ali e tal. Então você vai ter um certo poder, mas é um poder funcional, não necessariamente de o cara ali tem que dever uma continência para você, né? Então essa é uma diferença dentro da PF e da PRF, até a carreira única que fala, né? Que todo mundo é igual, na Polícia Federal não tem isso. Então esse vínculo de subordinação e hierarquia ele é muito perceptível dentro da Polícia Civil, dentro da Polícia Militar, dentro da Polícia Federal. Já na Polícia Penal e na Polícia Rodoviária Federal, eu já vejo um pouquinho menos essa questão de subordinação por serem carreiras ali únicas, né? Pelo menos eu acredito que na Polícia Penal todo mundo é policial penal também, né? E no tribunal, Matheus, como é que funciona isso? Como eu falei pra vocês, cara, tem um desembargador, tem um juiz, você tá ali, vai estar abaixo deles. Mas assim, pô, os caras estão realmente no outro patamar, né? E aí você normalmente vai ter um chefe imediato, mas o chefe imediato vai ser um técnico ou um analista judiciário, tá todo mundo no nível de igualdade. Não vejo essa distinção entre técnicos e analistas dentro do tribunal, assim. Existe, obviamente, um grau de... Um grau de... não de cobrança, mas de responsabilidade, né? Que deveria, pelo menos, se cair sobre o analista, né? Então eu percebo isso em alguns setores, a gente vê um analista, normalmente, chefe sendo responsável por um setor e os técnicos que estão ali com ele, mas... é meramente funcional também, né? Porque todo mundo é igual ali, tranquilamente, não vejo também esse tipo de percepção. Então, essa questão da subordinação e hierarquia, muito mais perceptível em algumas instituições, como Polícia Militar, né? Lá você tem a figura do praça e do oficial. E o cara que é oficial, por si só, não dá pra dizer que ele é o cara, né? Porque sempre pode ter alguém acima dele. Então, se o cara é tenente, vai ter um... Depois de tenente é major ou capitão? Depois de tenente tem o capitão, depois de capitão tem o major, depois de major tem o tenente-coronel e aí o coronel. Ou seja, se você não for coronel, sempre vai ter alguém ainda mandando em você, né? Então, tipo, por mais que você seja oficial. Então, tem uma questão de perfil, cara. Uma questão de perfil. Não é só... Além de tudo isso aqui que eu falei, que é a primeira parte, eu vou gravar um segundo vídeo para não ficar tão extenso esse aqui, né? E aí, abrindo meu coração mais para vocês aí sobre a minha decisão, efetivamente, no segundo vídeo, mas eu queria já fazer esse aqui de imediato para que... Tem muita gente que quer tomar decisão daqui para frente, né? Matheus, não vale a pena eu estudar para PF, PRF, ou eu migro para tribunal, ou eu vou para fiscal. Cara, um papo sério aqui para vocês, tá? Eu precisei viver essa experiência, gente. Eu fui para tribunal, depois eu fui para polícia, depois eu voltei para tribunal. Nesse caminho eu percebi o que era melhor para mim. Então, talvez você já perceba o que é melhor para você agora. Talvez você vai ser um cara que vai vir aqui na internet me xingar, dizer que eu fui mole, larguei a polícia e tá tudo certo, cara. Tá tudo bem. Eu fiz a escolha pensando no que é melhor para mim, Matheus Santos, né? Questão de família, questão de filhos, né? De processos administrativos, de poder dar minha aula, enfim. Eu pensei em uma série de fatores que estão além, mas em relação à atividade por si só, eu jamais teria largado a PRF, né? Então você não pode tomar sua decisão baseado em A ou B. Você tem que analisar os prós e contras e perceber o que é melhor para você. Por exemplo, eu sei que talvez eu não tenha, talvez não, é certo que eu não vou ter a mesma experiência que eu tive na PRF de viajar em missões por todo o país. Isso aí é certo, né? Eu sei que eu não vou ter porte de arma mais, perdi meu porte de arma, né? Então não tenho mais minha arma, né? Que era uma coisa que de certa forma me dava uma segurança. Eu não vou ter mais aquela escala de trabalhar um dia e folgar 3, eu não vou ter mais autoridade de ser policial, de poder entrar em algum lugar com meu distintivo, né? Não carteirada, mas, pô, eu tô em serviço, né, e tal. Então, uma série de situações que eu perdi ao entregar minha funcional, ao pedir minha vacância, né? Então, tem coisas que realmente você vai ter que pensar bem, pô. Dói pra cacete. Eu fiquei mal pra caramba quando eu tive que entregar minhas coisas, quando eu tive que realmente
sair para tomar posse em outro cargo. Agora, me sinto extremamente realizado por também ter conseguido esse feito de passar num concurso muito top, que é o concurso de analista judiciário, e de poder realmente proporcionar o melhor para minha família agora, né? Que, de certa forma, eu vou trabalhar só 6 horas por dia, vou ter uma remuneração muito boa, vou ter plano de saúde, algumas coisas que vai ser agregadas à minha vida agora. E você tem que tomar a sua decisão com base no que você quer. Se você quer esse dinamismo, se você quer viver em missão, plantão, quer ser polícia, porte de arma, cara, segue seu caminho, seja policial, PF, PRF, inclusive, quem quer ser PRF, link da jornada tá aqui embaixo, aqui 3 aulas que eu gravei, do zero à aprovação ali, 3 aulas te mostrando o caminho para você iniciar, por apenas R$19,90 lá, para você ter acesso, 3 aulas com planilha de estudos, enfim, te mostrando o caminho, e a partir dali, quem entra na jornada, depois pode participar da mentoria também. Então deixei o link aí para vocês. Agora me diga você aqui nos comentários, eu quero ler o seu comentário e saber qual é a sua decisão e por quê. Antes de você me xingar, pensa bem nos prós e contras e tome a sua decisão. Fala aqui para mim que eu quero poder ler seu comentário e te ajudar. E quem quiser me seguir no Instagram, coloca meu Instagram aí, Misael, por favor. Vou colocar aqui meu Instagram para vocês, @bymateussantos, todos os dias lá, com muitas dicas e motivação. E é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez a todos que mandaram mensagens, que me parabenizaram, também o pessoal ficou puto comigo, também obrigado, cada um tem sua opinião. E continue me acompanhando, porque, como eu falei, aqui vai ter muito vídeo bacana para mostrar para vocês o caminho das pedras, para você ser aprovado, seja no concurso de tribunal, polícia, fiscal, enfim. Eu acredito que a metodologia é a mesma para tudo, né? Então a gente tem que pegar esses bizus, assimilar o que é de melhor, né? Absorver o que é de melhor e conseguir aí seguir o caminho. Tá bom, gente? Então é isso. Tamo junto. Obrigado. Bora vencer. Valeu!